Esse aqui vai ser mais um daqueles vídeos em tom de bate-papo. E eu quero falar, cara, a minha opinião sobre morar sozinho. Eu já morei sozinho, acho que foi quase 5 anos. E eu quero falar sobre esse tema, cara. Mas antes me diz aí, tu acha que todo homem que é solteiro, maior de idade, deveria de morar sozinho, deveria de ter essa experiência, cara? De cara eu digo que sim, mas aí eu quero divagar um pouco sobre esse assunto, os quês e os porquês e os poréns disso. Cara, desde muito cedo eu tinha, não sei o porquê, mas essa aspiração de que eu queria morar sozinho, porque eu tenho uma personalidade de querer espaço, querer privacidade. Quando tu é mais novo, eh, tu te incomoda, né? Com os teus pais querem saber tudo o que tu vai fazer, isso, aquilo, enfim. Mas eu tinha uma certa independência, eu tinha um incômodo com isso, cara, que eu via que os amigos e colegas não tinham isso. E eu tinha tentado ir morar sozinho mais cedo, ali pelos 18, 19, depois tive que voltar porque não consegui bater as contas, não consegui pagar as contas, estava pesado, voltei. E aí, por fim, anos depois, eu fui de novo pela última vez, e aí eu estabilizei, e aí tô um tempão morando sozinho, hoje moro com minha esposa. E eu tive vários aprendizados nisso aí, cara. Mas eu sempre tinha esse lance, cara. Eu sempre tinha esse lance. E primeira coisa, cara, que eu acho que é interessante, que faz sentido, tá? Por mais que tu diga que hoje as coisas estão caras, e elas realmente estão caras, o aluguel hoje é caro, a alimentação, tu pagar tudo sozinho, internet, água e luz, condomínio, um apartamento, um aluguel, isso realmente é verdade, cara. Realmente hoje é bem mais caro tu adquirir um terreno, um apartamento, do que anos atrás, né? Eu sou dos anos 95, tenho 30 hoje, né? Quando tá vendo esse vídeo, eu tenho 30 anos, né? Meu pai tem 50 e poucos anos e na época, quando eles tinham a minha idade, ou até um pouco antes, foi mais fácil para comprar imóveis e tudo mais, né? Então, eu tô ligado que essa é pesado, essa parte financeira, ela é pesada, cara. Só que tem um detalhe, velho. Tem um detalhe, que quando tu mora sozinho, tu mora com teus pais, pode perguntar, cara. Os caras que moram com os pais, o cara pode ganhar 6 mil no mês, 10 mil. Ele ainda empata, ele ainda tá sem dinheiro. Mesmo não tendo que pagar aluguel, mesmo salve raras exceções de pessoas que são bem organizadas, têm uma maturidade financeira. Mas o mais comum que tem, cara, se tu tá vendo esse vídeo aí, tu mora com teus pais, me responde. Tu não paga aluguel nem nada, e aí? Sobra dinheiro no final do mês? Eu tenho certeza, cara, que a maioria não. Tenho certeza. Porque o que acontece, cara? A tua mente, ela se adapta. Ela se adapta. Se você tem aquilo para gastar, você gasta aquilo. E aí, quando tu vai morar sozinho, tu te obriga a fazer mais renda. Cara, é dali para cima, é tanto aluguel, tanto isso, é dali para mais que eu preciso ganhar. É tipo uma empresa, cara, tipo uma empresa. A empresa tem um custo fixo lá de 100 mil reais. Ela precisa vender e a partir de 100 mil ela começa a ter lucro. Então, cara, essa é uma das primeiras coisas que isso te obriga. E assim, cara, tô falando de morar sozinho, não dividir uma casa com cinco moleque aí, fazer tendel e. Não, tô falando de morar sozinho e ter culhão e cumprir com as suas obrigações. Então, a primeira coisa é que tu vai se obrigar, velho, a se desenvolver financeiramente. E eu vou te falar, não vai retroceder. O aluguel não fica mais barato no Brasil, a comida não fica mais barata no Brasil, só fica mais caro todo ano. Então, tu te obriga a fazer mais e buscar mais. Para quem é acomodado, isso incomoda. Mas ali, para muitos homens, o cara se descobre o potencial que às vezes ele nem sabia que tinha de empreender, de fazer mais, de ter senso, maturidade financeira. A outra coisa é que, cara, você começa
a se ver de uma outra forma. Irmão, diga o que tu quiser, mas se tu tá ainda com 30, 40 anos na casa dos teus pais, tu tá num território que não é teu. Tu não consegue te ver 100% independente. Ah, mas eu divido as contas aqui com eles. Claro, isso é o mínimo que tu deveria te fazer. Mas o modo como tu te vê não é de plena independência e autonomia própria, cara. Não é. Não é, não é, não é, não é, porque eu sei que o boletim da internet não tá no teu nome, a água e a luz não tá no teu nome, o IPTU tu nem sabe quando é que paga, se tem que pagar ou não, é, a grama tu corta às vezes se te enche o saco para cortar, e é assim. Então tu te obriga, cara, tu te obriga não, tu começa a te ver de uma outra maneira, velho. Você é o cara que mora sozinho, você é adulto. Então, respondendo a pergunta, cara, o bom seria, quanto antes o cara, pelo menos ter experiência de passar uns 2 anos sozinho. O terceiro ponto, cara, é que muitas pessoas, elas, e eu falo muito disso, né, de tu aprender a conviver em silêncio, aprender a gostar da própria companhia. Muitas pessoas, elas saem de casa e num relacionamento elas constroem ali, vão morar juntas e elas nunca passaram um período sozinhas, cara, e às vezes é a história da pessoa, tá tudo certo, né, teve um relacionamento saudável ali, já casou e tal, mas se tu tá num período que tá solteiro, essa, eu diria que é uma boa oportunidade de tu morar sozinho um tempo, porque tu aprende, cara, a desenvolver esse senso de gostar da tua companhia. Eu acho que isso aí tu tem que desenvolver mesmo não, mesmo morando com outras pessoas, mesmo não morando sozinho, só que aquilo fica mais aguçado, cara. Entende? Aquilo é mais tipo, é mais forte porque tu tá grande parte do tempo sozinho. E aí, cara, tu começa. Ou tem gente que não consegue, tá aí, final de semana tem que sair, fica imerso em dopamina barata, fica desregrado, dormindo tarde, não sei o quê. Mas quem sabe aproveitar essa oportunidade, cara, tu desenvolve um senso de gostar da tua companhia, velho. Tá silêncio. Hoje eu vou pegar aqui o prato de comida que eu gosto, vou assistir a série que eu gosto, vou dormir ali, tranquilo, vou fazer as minhas coisas. Tu começa a gostar dos teus hábitos, cara, gostar daquilo aquilo que tu faz. Tu começa a criar um lifestyle próprio. Tu começa a sentir uma espécie de orgulho da tua rotina, né? Tu começa a sentir uma espécie de, nossa, eu gosto de ser eu. E eu vou te falar, cara, que isso demorou bastante tempo, assim, até que eu disse, cara, nossa, olha que interessante, eu gosto de ser eu. Então, quando o cara mora sozinho, ele tem essa. Ele aguça mais esse senso. Mas aí, cara, aí quando a gente fala da questão financeira, realmente tem casos e casos, né? Digamos aí, às vezes você é filho único, não tem mais ninguém para cuidar dos os teus pais de repente já são bem mais de idade e às vezes tem que cuidar, um deles de repente é doente, você tem que cumprir com as suas obrigações, cara. Você vai ficar ali com eles e tá tudo certo. Às vezes eu acho que é válido, se você quer levantar uma grana, tá no início da sua carreira, e aí você pode, ao invés de pagar o aluguel, usar esse valor para investir. O único problema que eu falo é que geralmente isso não acontece, né? Geralmente o cara não, o cara vai comprar carro, vai não sei o quê, mas ele não usa essa oportunidade para, sei lá, enquanto está morando com os pais, levantar uma grana para investir mesmo, investir em algo que vai voltar, num negócio, no imóvel, uma coisa que tem retorno, uma coisa que faz sentido. Então eu acho que dependendo do momento que tu tá, sim, cara, não tem o que fazer, né, velho? Se você às vezes ganha, vamos dar sei lá, um exemplo qualquer, se você ganha 3 mil e o aluguel onde você mora já é 2 e, cara, vai te sobrar R$ 1.000 para tu comprar comida, pagar a internet, as outras coisas, a conta não vai bater. Então também não adianta você fazer merda, né?
E, mas, se tu puder, vai ser uma experiência boa, cara. Vai ser uma experiência boa. A primeira vez que eu saí assim, eu tinha. Eu empatava assim com o que eu ganhava, eu pagava aluguel, comida e, cara, nunca sobrava nada. E aí. Só que olha que interessante, cara. Essa foi a primeira vez, eu tinha. Acho que 19. E aí. Eu ganhava uns 1.200, eu trabalhava no frigorífico. Naquela época era uns 1.200, trabalhava de noite. O aluguel era uns 650, aí vai lá, paga uma internetzinha, mas isso, mas cara, eu literalmente empatava. Se às vezes sobrava R$ 100, no outro mês já tinha um imprevisto e eu não tinha carro, não tinha nada, cara. É realmente no limite, mas eu queria viver aquilo. E aí, cara, eu pensei assim, comecei a pensar, cara, tá, eu tava bem desgastado com aquilo, né? Aí eu comecei a pensar assim, cara, eu precisava tirar aí uns R$ 500 extra por mês. R$ 500 a mais no mês, extra, fazendo alguma coisa, algum trampo, algum bico, vendendo alguma coisa. Eu já ia estar mais tranquilo, ia poder de vez em quando comprar um suplemento, uma peça de roupa, tá mais tranquilo, juntar um valor numa poupancinha. Cara, era aquilo. Aí tu me diz, pô, pensamento pequeno. É, cara, mas é assim que começa, é aquilo que tu vê que é real. E aí eu lembrei que um amigo meu tinha me oferecido uma vez para vender perfume. Isso foi na época da Rinode. Diga o que quiser, dê risada de como tu quiser, mas foi ali que eu disse, ô mano, tu ainda tem esse negócio aí de vender e tal. Peguei umas amostras dele e comecei a vender. Ali foi meu primeiro contato com a venda, nem sabia o que eu estava fazendo, nem. Depois fui fazer alguns treinamentos de venda e ali eu tive o primeiro contato com alguma espécie de empreender, né? Se é que dá para chamar isso de empreender, mas enfim. Ali eu comecei a fazer uma renda extra, mas foi por causa desse aperto. Que se eu tivesse, cara, morando com os meus pais, eu tava falando com amigos esses dias, cara. O foda de estar morando com teus pais é que você pode torrar toda a sua grana do seu salário e você não tem nenhum risco. Porque, velho, teus pais não vão te cobrar comida se tu tiver mal de grana. Eles não vão te cobrar aluguel. Você tem água, luz, internet, comida ali, isso não vai morrer, não vai passar fome. Quando tu vem pra. Ei, presta atenção no vídeo. Quando tu vem pra morar sozinho, esse senso de sobrevivência ele é mais aguçado. Cara, não tem essa história de não conseguir fazer, tu tem que fazer o pra pagar ali, saca? Então, se eu tivesse, eu acho que morando com meus pais, eu ia seguir, talvez eu ia querer galgar um trampo com que ganhasse mais, mas eu não ia buscar essa sede por fazer um extra, por, sabe? E ali então que despertou esse rolê. Aí, enfim, aí depois eu tive outros trabalhos, teve outras coisas, etc, etc. Mas ali foi a primeira fagulha, saca? A primeira fagulha de querer acender ali mais esse financeiro de, cara, eu precisava fazer talvez nem 500, talvez R$ 300 a mais no mês eu já ia estar mais tranquilo. Super plausível, né? Eu podia trabalhar de garçom, vender alguns produtos, eu comecei a vender alguns perfumes ali. Aí depois, enfim, aí a história é longa, né? Depois eu saí do trabalho que eu tava só para tentar fazer aquilo, não deu certo. Aí depois voltei a morar com meus pais, depois fui para um outro trampo. E aí depois da pandemia, daí eu comecei um outro empreendimento que daí esse foi para frente. Mas aquela fagulha, né, foi que me impulsionou. Talvez se eu não tivesse naquele momento ali morando sozinho, eu não ia tipo, querer buscar mais, sabe? Então, eu espero que esse bate-papo aí entre nós aí tenha talvez clareado essa tua ideia e sobre morar sozinho, sim ou não. E se fez sentido aí, se tu achou legal essa minha opinião, deixa teu like, curte aí, deixa teu comentário se tu já mora sozinho, há quanto tempo, se tu tá indo morar sozinho, qual que é, e que eu quero ler esses comentários aí.